para falar a respeito de comercialização de soja, a disponibilidade no Brasil e o que vem acontecendo. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios, que participa dessa edição de Agricultura BR ao vivo pela internet. Cristiano, obrigado pela participação, sempre um prazer conversar contigo. Tivemos aí algumas semanas de aceleração para vendas aqui no Brasil, ainda que soja em Chicago tenha recuado, nós estamos vendo o prêmio compensar bastante, um line-up portuário bastante alto. Como é que está esse momento da sojicultura brasileira quanto à comercialização, Cristiano? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Prazer falar contigo novamente, abrindo a semana aí. Um mercado um tanto quanto turbulento nos últimos dias, né, Fabiano? Desde que o Trump resolveu aumentar as tarifas sobre a China e resultou numa retaliação, né? A gente teve uma movimentação grande e negativa em Chicago, mas grande parte dela mediada, né, pela movimentação dos prêmios aqui no Brasil, que estão muito melhores do que estavam até o começo do ano, né? A gente teve um salto grande nos prêmios nessas últimas semanas, parte disso justificado primeiramente pelos atrasos na colheita, depois os problemas logísticos que levaram a gente ter um fevereiro com poucos embarques aqui no Brasil, muito aquém do que se esperava, e agora essa sustentação é dada via demanda, né? Nós temos um line-up robusto agora para o mês de março. Vamos enfrentar algumas dificuldades. O começo do mês foi de embarques um pouco mais lentos, agora que a gente está tendo uma fluidez melhor. Os compromissos de exportação aqui no Brasil ultrapassaram a casa dos 28 milhões de toneladas, estamos cerca de 10% superiores ao ano passado. Mas esse balanço todo, junto com as movimentações cambiais, tem colocado o mercado um tanto quanto negativo nesses últimos dias, né? Mas era algo também esperado, né, Fabiano? A gente sabe que o calendário da soja brasileira se deslocou um pouco, ficou um pouco mais atrasado, né, nesse momento, mas essa pressão da colheita, ela de fato está chegando aos preços. Estamos com colheita aí superando a casa de 65%, e nesse último mês, tendo em vista que a gente teve ali um suporte, né, até um pouco fora da expectativa de que os preços caíssem um pouco mais cedo, isso fez com que os produtores voltassem a vender um pouco mais. Na visão da Pátria, a gente já chega aí com um pouco mais da metade da nossa safra já negociada, ritmo um pouco melhor, inclusive, do que se observava no mesmo período do ano passado. Só que no ano passado, esse era um momento que os preços estavam muito, muito ruins, né? Foi um fevereiro muito ruim para os preços e a gente teve uma recuperação só de abril em diante. Então, a comercialização ela está acontecendo, não tão rápido, porque os preços não são assim tão remuneradores, mas até deve crescer esse volume de venda daqui para frente, principalmente porque o 30 do 4 está cada vez mais próximo. Cristiano, uma coisa que a gente sempre gosta de olhar ou tentar verificar com o produtor rural em relação às suas margens, como é que teve a relação de investimento, custo de produção e quanto que ele está conseguindo em relação às médias, né, médias de vendas, porque muitas vezes ele vende em vários momentos, nem todos os momentos são muito bons ou que são picos de preço, então ele tem que pensar numa média. De uma maneira geral, pelo que você tem visto aí pelos seus clientes, como é que está essa relação, né, de margens frente a custos e investimentos na lavoura? Olha, Fabiano, é uma excelente pergunta, e um grande ponto para esse ano é que os produtores que estão conseguindo obter margens interessantes são os produtores que estão tendo produtividade alta, né, Fabiano? Acho que, com exceção do sul do MS, com exceção de algumas partes do Paraná, e em especial no Rio Grande do Sul, grande parte do país está conseguindo colher mais de 70, 75 até 80 sacas de média. Então, esses produtores vão conseguir ter uma margem mais interessante, porque essa média de preço que ele fez ao longo dos últimos meses, a gente não teve oscilações tão significativas como tivemos nos últimos anos. Então, quem conseguiu ir aproveitando momentos de mercado, construiu uma média de preço que não é muito diferente do que a gente tem de preços hoje, né, no mercado. Mas o grande diferencial em termos de margem se deu por produtividade nesse ano. Realmente, uma grande parte do país está colhendo produtividades recordes inclusive em relação aos resultados que tinham nessas fazendas nos anos anteriores, e é esse o grande diferencial para esse ano, a produção, a produtividade. E aí a gente fica muito penalizado, né? A triste situação que a gente está observando no sul do MS, vários clientes da Pátria aqui que colheram 25, 27 sacas de média. Realmente a margem para esses produtores é muito negativa porque como são perdas mais localizadas,
o mercado não está reagindo, né, a essas perdas. Se fosse uma perda geral, é ruim, né, mas pelo menos os preços tendem a subir pela redução da oferta. Como a gente tem uma compensação pelas outras regiões do Brasil que estão colhendo bem, então esses produtores do sul do MS e do Rio Grande do Sul, por exemplo, esses são muito penalizados em relação à margem, porque o mercado, apesar de sustentado, ele não é um mercado tão favorável. Para ganhar dinheiro com soja esse ano tem que se produzir muito. Cristiano, olha, se a gente olhar como é que está o line-up para embarque de soja nesse mês de março, que eu acredito que não vai conseguir cumprir, mas tem ali a previsão de chegada de navios para carregarem mais de 16 milhões de toneladas, sendo que pouco mais de 10 milhões são para a China. Esse é um ponto. A grande notícia da China, e eu posso dizer que pelo menos até agora, porque o mundo pode girar de uma outra maneira diferente, mas até agora talvez a grande notícia que chama mais atenção é em relação às carnes e o embarque de carnes americanas para os Estados Unidos, que tinha um acordo comercial feito naquela primeiro governo de Donald Trump, lá no ano de 2020, e que trazia ali um acordo para as exportações dessas carnes. Acontece que eles venceram ontem, né? Tivemos ali, neste domingo, teve o vencimento deles, são mais de 1.000 plantas frigoríficas norte-americanas que foram atingidas, que pode representar um impacto de cerca de 5 bilhões de dólares, falando aí de carnes. Tendo em vista já o que está acontecendo e até a expectativa de um novo acordo entre China e Estados Unidos, o que o Brasil pode vislumbrar em relação ao agronegócio, mas principalmente olhando para grãos, já que Estados Unidos estava com dificuldade de produção de carne bovina, né? Então não é bem as carnes, mas principalmente em relação aos grãos, farelo de soja, entre outros produtos, o que nós podemos ver agora em termos de aceleração da China quanto ao Brasil? Como é que o Brasil se vê do ponto de vista de grãos nesse cenário? Ótimas colocações, Fabiano, e eu vejo alguns pontos interessantes da sua fala e do contexto em geral. O primeiro é que você colocou muito bem, Fabiano. Daqui para amanhã pode mudar boa parte disso, né? Porque a gente está falando aí de decisões políticas, geopolíticas, e que de fato podem mudar. Mas também se percebe nos bastidores e olhando as falas do Trump que há um certo preparativo do setor rural americano para medidas drásticas. Eles vão ter que ser suportados pelo governo para poder tomar as medidas que Trump acha necessário, visando proteger o restante da economia americana. Então, o produtor rural americano ele está sob risco, sim, porque me parece que os outros setores que têm uma relevância até um pouco maior que o agro dentro da economia americana vão se sobressair. O Trump provavelmente vai encampar essa guerra comercial que vai ser muito negativa para o produtor americano. Olhando para nós, o primeiro ponto a destacar, Fabiano, é que toda essa briga Estados Unidos e China, ela tem muito potencial para nos ajudar. E um eventual acordo Estados Unidos e China tem potencial para ser negativo para nós. Se a gente olhar o setor de carnes, os Estados Unidos, apesar de ser um comprador que passa a ser relevante também para o nosso mercado, ele é um concorrente também. No setor de grãos, ele é um enorme concorrente, seja no milho e principalmente na soja. Então, todo esse embate China-Estados Unidos, ele tem muito potencial para nos ajudar. Se a gente pensar o que já foi vendido pelos Estados Unidos para a China nesse ano, o que o Brasil já colocou em direção à China e o que está programado para embarque. Se a gente considerar a demanda total chinesa e uma interrupção das compras americanas, mesmo que parciais, o Brasil teria que colocar ali pelo menos mais 10, 13 milhões de toneladas em direção à China, o que seria muito difícil para nós nesse ano, apesar de uma safra muito boa. Então, todo esse embate China e Estados Unidos, ele é muito mais benéfico para nós do que o contrário. Claro, gera muita especulação, gera muita dificuldade em trazer de vislumbrar um cenário futuro, traz impactos para o nosso câmbio, né? Mas de forma geral, toda a briga entre Estados Unidos e China para o nosso setor do agro, ela é benéfica para a nossa demanda.